Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje nós vamos falar o que é uma aliança. Nós vamos começar a entender verdadeiramente a nova aliança. Gente, a nova aliança é um dos assuntos que a igreja atual menos compreende hoje em dia. Quando eu conheci o grande Reinhard Herzl e comecei a ouvi-lo, lendo seus livros e confrontando com estudos que eu fiz, com a meditação na palavra de Deus, muitas coisas foram reveladas em meu coração, meu irmão, minha irmã, como uma explosão pelo Espírito Santo. Foi algo incrível. Aquela paz que eu pensei que eu tinha tomou conta de toda a minha vida. Uma paz incrível tomou conta de mim. E tudo começou a fazer sentido na minha vida. Eu não sei como você vai reagir a tudo que você vai ouvir sobre a nova aliança. Mas o que eu te aconselho, meu irmão, minha irmã, é que abra seu coração e peça para o Espírito Santo te revelar a verdade. E essa verdade é que vai te libertar. Os cristãos, de uma forma geral, gente, tem misturado muito a velha com a nova aliança. A igreja durante muito tempo vem mesclando as duas alianças, misturando tudo, tanto na forma de crer quanto na prática, e isso limita radicalmente a expressão da vida e do poder de Jesus Cristo através dessa aliança. Infelizmente, essa mistura das duas alianças virou uma regra e não uma exceção. Virou regra, gente, na igreja. Então, o que pode acontecer é que tudo que você aprender sobre a nova aliança, em algum momento vai soar estranho para você. Pois quando a gente se acostuma a fazer algo errado por muitas gerações, é difícil a gente verdadeiramente aceitar a maneira correta. E a maneira correta, de alguma forma, pode soar errado em seu coração. A gente não pode julgar ninguém, gente, que viva uma mistura da nova com a velha aliança, com a mistura das duas alianças, porque eu fiz isso por muito tempo. E o que eu aprendi sobre a nova aliança, e tenho certeza que tenho muito a aprender ainda, eu agradeço ao meu amado Senhor, meu amado Deus, por ter me revelado tantas coisas através do Espírito Santo. Ao meu querido amigo Reinhard, e esse homem extremamente simples, gente, humilde e um filho exemplar do nosso Pai. Muitas coisas que você vai ouvir durante os vídeos da nova aliança que eu vou gravar para você, que eu vou lançar, vão ser coisas que eu vou repetir constantemente. Serão repetitivas alguns ensinamentos, mas a finalidade é que essas coisas fiquem gravadas na sua alma. Assim como Paulo fez repetidamente, advertindo os Gálatas contra a religião e a mentalidade da velha aliança. Olha o que ele diz em Filipenses capítulo 3, versículo 1. Finalmente, irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Eu peço, meu irmão, minha irmã, que você tenha paciência para que você compreenda a verdade sobre a nova aliança. Você primeiramente tem que entender, você precisa aprender algumas coisas e compreender algumas verdades que são fundamentos, são fundamentais para esclarecer o que era a velha aliança. Meu irmão, minha irmã, não há nada que roube mais o potencial que Deus nos deu e as bênçãos celestiais que legalmente já nos pertencem do que não entender nem viver na nova aliança. Verdadeiramente você não vai viver isso se você não entender a nova aliança. Quando o nosso coração verdadeiramente captar essa verdade, nós vamos desfrutar de uma vida de permanentes bênçãos, de vitória, uma vida com provisão e intimidade com o Senhor. E eu tenho certeza que você quer viver isso. É impossível entender a nova aliança sem a ajuda do Espírito Santo. É impossível.
Portanto, eu convido você a fazer essa oração comigo, uma breve oração. Abra seu coração. E antes de começarmos qualquer aprendizado que eu tenho para te trazer, eu queria que você orasse assim comigo. Repita comigo assim: querido Espírito Santo, ajuda-me a entender a verdade da nova aliança. Revela todo o conceito da velha aliança em meu coração e minha mente. E ajuda-me a descartá-lo. Reconheço que preciso de ti, Espírito Santo. Que abra os olhos do meu coração para que eu verdadeiramente entenda a mensagem da nova aliança. Seja o meu mestre, Espírito Santo. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, para você entender Deus e a Bíblia, é fundamental compreendermos o significado da palavra aliança. Por isso, antes de você entender e desfrutar da plenitude da nova aliança, que nós vamos chegar lá, nós precisamos compreender o significado de aliança dentro da perspectiva bíblica. Gente, a aliança é a mensagem central da Bíblia e nos mostra que Deus fez o que faz e diz o que diz através de uma aliança. É através dessa aliança que Deus se relaciona com as pessoas. Se não compreendermos seus fundamentos, a gente não vai conseguir interpretar a Bíblia. A gente não vai conseguir fazer isso da forma que deve ser feito, da forma correta. Seja qual seja a sua pergunta sobre Deus ou a Bíblia, aliança é a resposta. Aliança é a resposta. Porque Deus é um Deus de aliança. Oh, glória! Agora é muito importante você entender algo. Você aprender a diferença entre aliança e contrato. Gente, olha que interessante. Uma aliança, assim como um contrato, é um compromisso que une duas partes através de obrigações estabelecidos naquele contrato ou aliança. Tá? Entendeu? Embora ambos sejam um compromisso, existe uma grande diferença entre eles. E se você confundir um com o outro, isso vai causar um impacto negativo na sua vida cristã. E é o que mais acontece. Nós não estamos ligados a Deus por um contrato. Nós estamos ligados a Deus por uma aliança. Porque nós servimos um Deus de aliança e não de contrato. Que isso fique claro para você. Num contrato, gente, ambas partes negociam entre si para chegarem a um acordo comum. Depois disso, esse acordo vira um compromisso e assim, essas pessoas estão comprometidas uma com a outra. É assim que funciona o contrato. Numa aliança, não há uma negociação. A parte mais forte oferece uma aliança e a parte mais fraca pode aceitá-la ou rejeitá-la. Isso tem que ficar muito claro na sua mente. Diferença entre aliança e contrato. E o que mais nós vemos, infelizmente, no dia de hoje, é um relacionamento entre cristãos e Deus como se fosse um contrato. Ou seja, barganhar com Deus. A grande maioria faz isso, meu irmão, minha irmã. A grande maioria faz isso. Declarações assim: Deus, se o Senhor me curar, ou curar alguém da minha família, eu vou dedicar a minha vida toda a ti. Você já não viu isso, gente? Ou assim: Deus, se o Senhor me tirar desse problema, eu viverei somente para o Senhor. E uma que é muito comum, gente: Deus, eu lhe darei, ou devolverei, como muitos falam, 10% da minha renda, pois assim eu terei bênçãos espirituais. Complicado isso, né, gente? Gente, eu já ouvi isso de coisas tão absurdas de líderes de igrejas com milhares de membros.
que o dízimo nós devolvemos para Deus, porque é uma obrigação. E as ofertas, além do dízimo, é um investimento. Gente, misericórdia. Agora, pelo conceito que eu te passei agora, isso que eu falei, isso é uma aliança ou um contrato? É um contrato. Infelizmente, meu irmão, minha irmã, barganhar com Deus normalmente ocorre quando essas pessoas estão enfrentando às vezes uma situação muito desesperadora, uma situação difícil e às vezes até impossíveis. Muitos chamam essa barganha de voto. Mas o nome é barganha, gente. É barganha. Porque através disso tentam obter algo de Deus. Nós não podemos fazer isso, meu irmão, minha irmã. E se você faz, pare agora com isso. Não podemos negociar nem barganhar com Deus, porque Ele é um Deus de aliança e não de contrato. Uma outra situação pela qual não há negociação com Deus é porque não temos nada que Ele precise. Pois Deus é autossuficiente, gente. Ele é autossuficiente. Mas num contrato, ambas as partes têm algo que o outro precisa. Um contrato, meu irmão, minha irmã, pode ser quebrado por uma das partes e se tornar inválido, pois é um compromisso mútuo de duas pessoas. A aliança não é assim. Se quebrássemos a aliança com Deus, Ele permaneceria fiel e manteria a sua parte. Nós, claro, sofreríamos as consequências definidas na aliança, mas Deus ainda manteria a aliança que Ele fez conosco. Lindo isso, né, gente? A diferença entre aliança e contrato é muito profunda. Usar o nosso amado, maravilhoso Deus para obter aquilo que podemos conseguir dele, gente, é rebaixar o nosso relacionamento com ele de uma forma aterrorizante. É terrível isso. Outra diferença importante entre aliança e contrato é que o contrato envolve apenas promessas, enquanto a aliança envolve juramento. Oh, glória! Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 6, versículos 13 e 14. Quando Deus faz sua promessa a Abraão, jurou por si mesmo, tendo em vista não haver outro maior por quem jurar, e declarou: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Meu irmão, minha irmã, as promessas elas são maravilhosas, mas geralmente são condicionais. Tem uma condição. Deus promete, mas Ele condiciona. Ao lermos a Bíblia, a gente descobre que muitas das promessas de Deus apresentam condições que nós devemos cumprir, para que a gente experimente o cumprimento e desfrutar das promessas. Olha o que diz em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Muito conhecida essa passagem. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Gente, o que nós vemos aqui? Para que a paz de Deus guarde o nosso coração e os nossos pensamentos, nós precisamos entregar a Ele as nossas preocupações. Se nós não entregarmos, não teremos paz. É simples assim. Além de poderem ser condicionais, as promessas também podem ser quebradas. Mas a aliança, não! Como a aliança é baseada num juramento, ela é uma promessa muito mais sólida. Na Bíblia, um juramento é considerado algo muito sério, definitivo. Outra diferença entre contrato e aliança é que os contratos eles exigem troca de bens ou serviços.
enquanto a aliança envolve uma entrega pessoal. Num contrato, você promete entregar um serviço ou um bem material, e a outra pessoa entrega o dinheiro para você. Isso é óbvio, né, gente? Numa aliança, você entrega o seu próprio ser e rende-se a outra pessoa. Na sua aliança, Deus recebeu as criaturas e transformou-as em filhos e se deu a nós na forma do seu Filho, Jesus Cristo. Com isso, nos tornamos novas criaturas, de natureza e descendência divina. Olha o que diz em João 1,12. 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Meu irmão e minha irmã, Jesus é nossa aliança. No livro de Isaías, gente, já dizia que o próprio Jesus se tornou a nossa aliança. Olha o que diz em Isaías 42:5. Isaías 42, de 5 a 7. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu e espraiou a terra, e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e ele tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Oh, glória a Deus! Meu irmão, é importante entender que Deus nos deu o seu próprio Filho, Jesus Cristo, como aliança. Sem ele, meu irmão, minha irmã, a nova aliança jamais existiria. E essa não foi uma ideia que Deus teve, gente, depois que o homem pecou, não. Olha isso. Na verdade, foi algo que sempre esteve no coração de Deus. Como ele diz, olha só em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Gente, isso é muito revelador. Quando isso tocou no meu coração, foi revelador demais. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Não foi uma ideia que ocorreu na cabeça de Deus, na mente dele mais tarde, não. Como Isaías 42 nos mostra que Jesus, o Cordeiro de Deus, é nossa aliança. E que ele foi morto desde a fundação do mundo, gente. A aliança era, portanto, a ideia original de Deus. Profundo isso, né, gente? Profundo. Deus não é apenas um Deus de aliança, não, meu irmão, minha irmã. Mas também um Deus que a mantém. Ele jamais firmará um contrato com alguém. Deus jamais firmará um contrato com alguém. Mas sempre vai oferecer a sua aliança a qualquer pessoa, a qualquer um que esteja disposto a aceitá-la. Por que há tanta confusão, meu irmão, minha irmã, em relação à velha e à nova aliança na igreja hoje em dia? Sabe por quê? O diabo, ele está trabalhando duro para garantir que o engano sempre se manifeste na igreja. Olha, gente, o que diz em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. A simplicidade que há em Cristo. Meu irmão, minha irmã, o grande problema do engano é que quando somos enganados, nem imaginamos que nos tornamos vítimas dele.
Se soubéssemos que estávamos sendo enganados, nós fugiríamos dele. Além da estratégia do inimigo, outra razão importantíssima, meu irmão, guarde isso, para a existência dessa confusão, seja o fato de não sabermos ler, estudar e entender a palavra de Deus, entender a Bíblia. Ao ler e estudar a Bíblia, a gente tem que aplicar algumas regras simples. E hoje eu quero falar algumas regras para você, muito simples. Primeiro, nós devemos nos perguntar com quem Deus está falando. Pois a Bíblia ela faz distinção de 3 grupos de pessoas quando Deus se dirige a elas. São os judeus, os gentios e a igreja de Deus. Em 1 Coríntios 10:32, a gente pode ver uma referência às 3. Olha o que diz essa passagem. Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos e nem para a igreja de Deus. Outra regra, meu irmão, minha irmã, que você precisa entender é que Deus trata esses 3 grupos de forma diferente. Os judeus têm a lei de Moisés, os gentios a lei da consciência e a igreja tem a lei de Cristo ou a lei do amor. Obviamente, meu irmão, minha irmã, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e estejam sobre a lei de Cristo e a nova aliança. Também nós precisamos entender as diferentes épocas. As diferentes épocas. Existe uma enorme diferença entre o período anterior à vinda de Jesus, o período em que ele viveu aqui na terra e o período posterior à sua morte, ressurreição e ascensão. São 3 períodos diferentes. Foi apenas após a sua ascensão que o Espírito Santo foi derramado e que a igreja começou a se manifestar na terra. Nós vivemos hoje no período da graça, meu irmão, minha irmã. Período da graça, em que a porta da salvação está aberta para todos. Nos dias de hoje, Deus não está julgando ninguém. Nem pessoas, meu irmão, minha irmã. Nem ações. A ira de Deus virá depois que Jesus voltar. Deus não está irado não, meu irmão, minha irmã. A ira dele virá quando Jesus voltar, depois que Jesus voltar. Olha a passagem em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Enquanto aguardais do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira de Deus, que certamente virá. Olha só. O que nós precisamos fazer também é nos perguntar quem está falando quando você lê a palavra. Toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. É importante aprender todas as partes da Bíblia. Mas também a gente tem que distinguir quem está falando e para quem está falando. Por exemplo, gente, vou dar um exemplo para vocês. As pessoas usam o livro de Jó e constroem assim uma doutrina baseada em partes do livro de Jó. Agora, nos primeiros 41 capítulos do livro, basicamente não é Deus que está falando, mas Jó e seus amigos. E eles dizem muitas coisas que não estão alinhadas com o coração de Deus. No capítulo 42 de Jó, o próprio Deus os repreendeu. Olha só o que diz, Jó 42:7. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti, contra os teus 2 amigos, porque não falaste de mim o que era reto, mas como o meu servo Jó. Como o meu servo Jó. Meu irmão, minha irmã, quando aprendemos a interpretar a Bíblia corretamente, teremos mais revelação da nova e maravilhosa e incrível nova aliança.
desfrutaremos plenamente dessa aliança maravilhosa e glorificaremos nosso Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.